Bom, eu acho que todo mundo aí já tá ligado no que tá acontecendo nesse caso do Ítalo Santos. Felca fez um vídeo aí recentemente que expôs, né, muitas coisas bem nojentas que vêm sendo feitas na internet envolvendo crianças. E o Ítalo Santos, ele, né, é um dos personagens mais polêmicos de toda essa polêmica. Né? O Ítalo Santos é um influencer e acaba, né, tendo uma esmagadora parte do seu conteúdo baseada em expor menores de idade. Tem a Camilinha, que é uma menina que eu não sei muito bem como que foi parar com o Ítalo Santos, mas é uma menina que desde criancinha ela é exposta de forma extremamente absurda pelo Ítalo. E aí, após o vídeo do Felca, a justiça resolveu agir. Né? O Ítalo Santos foi preso ontem. Eu tô gravando esse react no domingo. Ele foi preso no sábado, se não me engano. Ou na sexta, não me lembro muito bem. Mas ele foi preso nos últimos dias. Vai responder, né, por tudo que tem sido, né, por tudo que ele tem sido acusado. É uma parada nojenta, ao meu ver. Essa parada da adultização das crianças nas redes sociais é uma parada que me incomoda muito. Eu já vi outros influencers falando sobre isso. É uma loucura, mano. É uma loucura. Por favor, velho, proteja os seus filhos. Se você tem o hábito de ficar expondo os seus filhos nas redes, mano, repense, tá? Repense. Hoje em dia, cara, o máximo de proteção que você puder dar pro seu filho ou pra sua filha na internet é melhor. É o que ele soltou um vídeo muito importante. É um vídeo que realmente expôs essa parada pra todo mundo. E, né, o Planeta Novo postou ontem um vídeo falando sobre quem é o Ítalo Santos. Eu já sei mais ou menos quem é ele. Eu já sabia, né, por meio de outros influencers, o que ele fazia, né? Mas talvez, né, vocês que acompanham aqui o canal, talvez vocês não saibam quem é esse cara. Então, vou aqui reagir ao vídeo do Planeta Novo e reforço, mano. Proteja os seus filhos, proteja os seus irmãos, proteja, né, qualquer criança que você saiba que está sendo exposta na internet. Entendeu? Porque hoje em dia, irmão, o que mais tem na internet é maluco, né, perverso. Então, é isso. O recado é esse. Vamos aqui reagir. E o link do canal do Planeta Novo e do vídeo vai estar na descrição para quem quiser assistir sem os meus comentários. Tá bom? Vambora. E assim, né, gente? É um tema sensível, é um tema forte. Eu sei que isso pode ser gatilho para algumas pessoas, então estejam avisados. Ítalo José Santos da Silva, conhecido como Ítalo Santos, tem 27 anos e nasceu em Cajazeiras. Esse é o marido dele, se não me engano. Cidade de 150 mil habitantes, no sertão da Paraíba. Após trabalhar em diferentes áreas, foi no YouTube que viu sua carreira deslanchar, alcançando 17 milhões de seguidores na plataforma. Cara, é surreal isso, mano. O cara tem 17 milhões de seguidores. E assim, eu sabia quem ele era por conta de outros youtubers que fizeram vídeos sobre as coisas que ele vinha fazendo com as crianças. Principalmente com a Camilinha. Mas antes eu não fazia ideia, ele já era gigante, né? E é muito louco isso, né? Como que tem uma porrada de influencer com milhões de seguidores que você não sabe, você não faz ideia de quem que é, né? Forma. O sucesso, porém, veio com muitas polêmicas. E nessa Essa aqui é a Camilinha. Sexta-feira, Ítalo foi preso sob acusação de exploração de menores. Cara, que isso? E outros crimes. Então, no vídeo de hoje, vamos contar quem é Ítalo Santos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem é Ítalo Santos. E hoje eu estou aqui com o Lucão, por trás da câmera, que vai me dar a meta de likes. Bom dia, Fabio, que prazer estar aqui com a galera do tão querida aqui, fã do canal, né? Qual que é a meta de likes? 14 mil likes.
14 mil likes então, e vamos começar falando da notícia mais recente, né? Na manhã dessa sexta-feira... Sexta-feira, foi preso sexta-feira, achei que era sábado, foi sexta. Saiu a notícia de que Ítalo foi preso... Aí gerou uma polêmica assim, esse roxo aqui, né? A gente falou que os policiais, né, foram os responsáveis. Eu não sei, mas tá roxaço, realmente. Uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O seu marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, também foi preso. Inclusive, a gente tem um vídeo do momento da prisão. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba. Nesse vídeo a gente vê o policial pedindo que Ítalo e Israel falem seus nomes e comunica que eles estão sendo presos por... Inclusive, foi no casamento dos dois que teve aquela parada dos iPhones, né? Ítalo, ele, no convite pro casamento dele, ele colocou uns iPhone pra galera, ele deu iPhone pro pessoal. Até a Virgínia recebeu, a Virgínia Fonseca. Acreditável, né? Tipo, quão rico o cara tem que ser pra poder dar iPhone no convite do casamento dele. É bizarro. Por um mandato da Paraíba. A prisão envolveu o Ministério Público da Paraíba em atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal. O mandato foi expedido pelo juiz Antônio Firmino de Souza de Baieux, na Paraíba, cidade onde o Ítalo tem uma casa e vive, e em sua decisão ele disse que há fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração... Nossa, mano. Porque assim, como é que ele mora com tanta criança? De onde que veio essas crianças, né? É surreal uma parada dessa, né, rolar e ninguém denunciar, saca? Antes do... Claro, de novo, outros youtubers já haviam falado sobre isso. Mas nunca houve realmente isso. Alguém ir lá prender o cara. Como é que isso aconteceu por anos sem ninguém fazer nada? Ação sexual e trabalho infantil artístico irregular, além da produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes. Ou seja, são várias acusações. E o advogado do Ítalo, nesse momento, disse que irá tomar conhecimento da decisão judicial e recorrer da forma cabível. Bom, então ele no momento está preso, já vinha sendo um assunto do Brasil nos últimos dias, e a gente vai falar um pouco então sobre a história dele até aqui. Em uma entrevista dada ao Podcasts em maio desse ano, ele disse que começou fazendo de tudo e sempre se virou nos 30. Disse que vendia blusinha na escola, bijuterias, fazia faxina e foi babá e professor de reforço. Ele chegou a cursar inclusive letras e pedagogia, mas largou da faculdade para poder investir na carreira de dançarino. Ele disse que no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem que dança, mas que mesmo assim começou a dar aula de zumba na Praça de Baieux, que é uma cidade de 97 mil habitantes e que fica próximo a João Pessoa, que é a capital da Paraíba. E foi justamente durante essas aulas que ele conheceu a Camila Silva, Ué, cara, a Camilinha. Essa menina tinha quantos anos aqui, cara? Caralho, como que ele tomou posse dessa criança? Na época tinha apenas 12 anos. Nessa época ele já postava algumas danças, tinha poucos seguidores, mas mesmo assim a Camilinha já era um desses seguidores e era uma fã do Ítalo. Bom, então esse início dele na internet foi em 2018, Cara, ela era fã dele, ele botou a menina pra morar com ele, que porra é essa? quando ele tinha 20 anos, e postando basicamente vídeos de dança, principalmente de brega funk. Ele começou então a ganhar mais projeção depois de gravar alguns conteúdos com Eduarda Brasil, que é uma conterrânea dele, que foi vencedora do The Voice Kids de 2018, e foi após esse conteúdo que ele fez com a Eduarda que ele chegou aos 50 mil seguidores. Até que o conteúdo dele passou a ser mais sobre outras coisas do que danças. E ele adotou crianças e jovens, com permissão dos pais, que muitas vezes inclusive emancipavam essas crianças. Emancipar Caralho, que isso, mano? é adiantar a maioridade da criança, né? E essas crianças que passaram a conviver com ele... Pô, mas desculpa, leiguice minha. É fácil assim? Tipo, você chega nos pais, fala, ó, eu quero seu filho. Aí o pai dele fala, beleza. E é isso? É assim? Tipo, isso é amparado pela justiça? Não é possível, mano. Ele passaram a ser chamados por ele até de filho. E assim, eu não conheço, tá? Eu tô perguntando, é dúvida mesmo. É assim, o cara chega e fala, ó, eu quero seu filho. Aí o pai fala, ah, beleza, toma aí. É assim? Ou seja, muita gente via o cara e ele sempre estava rodeado de crianças que ele mesmo chamava de filho. E o Ítalo cuidava da carreira dessas crianças e da vida de uma forma geral, dando um suporte financeiro melhor do que a família podia dar. Então ele dava ali dinheiro, dava moradia, alimentação, educação e teoricamente estava cuidando bem das crianças. E em troca, as crianças apareciam nos conteúdos que ele gravava. Inclusive, algumas mães também chegaram a aparecer nessas gravações e até elogiando o trabalho do Ítalo e demonstrando gratidão pela mudança na vida do seu filho. Uma delas, por exemplo, apareceu em um vídeo chorando, dizendo que
nunca teria como comprar um iPhone pro próprio filho, que tinha acabado de ganhar um iPhone do Ítalo. Então o Ítalo viu que o que estava dando audiência de fato era a convivência entre essas crianças que rolavam. Eu te pergunto, por que tava dando tanta audiência assim? Quem é que fazia parte dessa audiência? Quem é que ficava, né, querendo ver mais conteúdo das crianças dançando? Eu te pergunto. Na casa dele. Então ele foi criando cada vez mais realities, certo? Que ele mesmo fazia. Meio que na mesma vibe ali do que o Carlinhos Maia faz lá com o Rancho. Também. Isso é que o Carlinhos faz com pessoas maiores de idade, sim, né? Um exemplo de como é esse reality, né? E ele conseguia, então, tipo, mostrar ali tudo, ia mostrando pelo Instagram dele, crescendo o Instagram próprio e crescendo o Instagram de quem aparecia direto ali, como, por exemplo, a Camilinha, que tá com ele desde o início. E, bom, quem acompanhava naquela época já via algumas situações que eram, no mínimo, problemáticas, né? Algumas dinâmicas e brincadeiras que tinham um cunho sexual, né? Que não era normal pra crianças, além de vários momentos de intimidade. Cara, que isso, mano. Dessas crianças, que, por exemplo, apareciam... Que isso, cara. Tipo, o cara não vê problema em postar um negócio desse Cara, é surreal, mano. Se beijando, apareciam falando com quem queriam ficar, apareciam falando sobre traições e coisas do tipo, o que, pra nós que somos adultos, já é bem... Não, e aí, né, é aquilo. Tipo, a criança faz uma parada dessa. Ela fica se expondo e tal. E aí ela percebe que o pessoal ao redor dela acha da hora. Bate palma, grava, aplaude. O que na cabeça da criança isso significa? Ah, isso é um negócio maneiro, vou continuar fazendo. Sendo que não, pô, é uma criança. Eu não deveria estar fazendo essas coisas. Tá ligado? Não deveria estar se expondo desse jeito. Cara, é bizarro, mano. Bem constrangedor. E pra uma criança, então, que tá em desenvolvimento, é ainda mais. E basicamente ele fazia essas tags que adolescentes fazem entre si, só que ele era um homem adulto fazendo com as crianças. E ele que é esquisitaço. É esquisitaço. Sabia exatamente o que dava view ou não. Ele era muito bom nisso, inclusive, né? Em pegar aquilo que ia dar certo. Então ele fazia perguntas sobre, tipo, quem aqui ficaria com 3 numa noite só? Quem aqui já pensou em ficar com o pai de uma amiga? Quem aqui... Meu Deus... que já perdeu a virgindade, coisas do tipo assim. E essa galera que aparecia com ele ia ficando cada vez mais famosa e ele ia envolvendo ela em outros projetos, como por exemplo nos clipes musicais que o Ítalo lançava. A gente tem alguns exemplos que deram muito certo, como por exemplo a música Tô Livre, Combinação Perfeita ou Cobra Amiga, que todas têm mais de 30 milhões de views, ou seja, né, o cara tava fazendo bastante sucesso. E inclusive, como a gente falou, de início ele era uma pessoa pobre, não tinha dinheiro, morava numa casa humilde e tudo mais, e em 2023 ele passou pela primeira grande mudança, quando ele mostrou a casa nova dele, que tinha 2 andares, tinha 4 quartos, 3 banheiros, piscina, jacuzzi e, segundo ele, muito espaço para os filhos dele brincarem. E essa casa, inclusive, custou 3 milhões de reais. Para os filhos dele, meu Deus. Certo? Então ali ele já estava mudando financeiramente a vida dele. E ficava muito claro que esse sucesso dele dependia dele continuar tendo novas crianças e mantendo aquelas que faziam mais sucesso, como é o caso da Camilinha, que apareceu em 2018, no início com ele, e que nunca largou dele. Ela, inclusive, apareceu fazendo várias coisas que eram avançadas para a idade, rebolando, por exemplo, no colo de um outro garoto, namorando com um rapaz. Inclusive, o Ítalo chegou a filmar ela em algum momento. Nossa, não, esse vídeo é inacreditável, mano. Deitado com outro cara, chegou a tirar Nossa, que isso. a coberta dela pra mostrar e falar assim, olha só, ela tá com pouca roupa e tudo mais, né? E rolavam várias situações ali que eram problemáticas, né? Mas que pro público adolescente... Nossa, cara, eu tenho sobrinho pequeno, mano. Ver um negócio desse Eram 2 adolescentes juntos, então tá tudo bem, né? Só que em maio de 2025, agora, o Ítalo anunciou que a Camilinha estava grávida. A gente vê como realmente eles eram muito unidos, né? Porque o Ítalo anunciou que ela estava grávida, não ela anunciou que ela estava grávida, né? É absurdo. E o filho seria do irmão do Ítalo, o Iago, que namora com ela, inclusive, há algum tempo. Porém, ela perdeu esse bebê ainda no início da gestação. Caralho, a menina engravidou. Bom, ela era com certeza a grande revelação dele. Antes de ter a conta banida no Instagram na semana, ela tinha cerca de 11 milhões de seguidores no Instagram, enquanto o Ítalo tinha 17 milhões, que é um número até relativamente próximo, né? E com esse canal no YouTube, com as músicas, com o Instagram, com tudo isso, ele conseguia fazer muito dinheiro. Desde, por exemplo, ter um perfume próprio na WePink, que é da Virgínia, até trabalhar com rifas e sorteios, inclusive com prêmios que normalmente eram de celulares até carros. Ou seja, uma veia bem popular, né? Algo que na internet, e principalmente no Instagram, dá muito certo. Inclusive, nessa semana, as autoridades pediram à Loteria da Paraíba que suspendesse a empresa que ele tinha parceria, que fazia esses sorteios, né? Falando que ele usava a imagem de menores para poder fazer a divulgação desses sorteios. E bom,
nesse momento, ele está preso, está respondendo uma série de questões, mas essas denúncias não surgiram agora, e não surgiram somente com o Felca. Inclusive, outros youtubers menores já vinham denunciando há algum tempo, e alguns deles chegaram a pagar o pato por isso, né? Perdendo conta e coisas do tipo. Porque o Ítalo tinha uma lei de... O Ismael, que acabou até envolvendo a polêmica com o próprio Felca e tal. Uma polêmica imbecil, né, galera? Né? Tirou muito de contexto o que o Ismael falou. Ele já havia falado há um tempo sobre o caso do Ítalo. E, se não me engano, rolou até strike no canal dele. Nossa, uma merda. De fãs. E as denúncias oficiais vêm no mínimo do final de 2024. O promotor João Arlindo, responsável pela investigação em João Pessoa, disse que o Ministério Público recebeu denúncias anônimas no passado sobre exploração de crianças e adolescentes, e outras denúncias partiram dos vizinhos de condomínio do próprio Ítalo. E essas denúncias então são investigadas dentro de outro inquérito, que é conduzido pela promotora Ana Maria França. E ela falou sobre o quanto que o Ítalo e seus filhos, né, as suas crianças, estavam incomodando no condomínio, fazendo gravações o tempo todo, pelas ruas, fazendo barulho, com as crianças aparecendo quase que sem roupa em alguns momentos. Festa com álcool, né? Um monte de coisa. Festa com álcool, um monte de coisa que realmente estava passando ali dos limites, né? E esse mesmo promotor dessa investigação diz que pelo menos cerca de 17 menores de idade participam dos vídeos dele. Ou seja, era um caso que envolvia muita gente. Só que o próprio Ministério Público e o Conselho Tutelar da Paraíba não conseguiam fazer muita coisa, porque basicamente as mães autorizavam os filhos a estarem lá. Então, quando o Ministério Público ia entrar em contato com as mães falavam, tá tudo certo. E o que possibilitou, por outro lado, que ele... Uma festa com um monte de menor, com bebida. O fato do pai deixar... Fica tudo de boa? Tipo, o pai deixou. Sério? É assim? Caralho, o que é isso, mano? Eles continuassem com a investigação, foram alguns parentes que se posicionaram contra o que vinha acontecendo. Por exemplo, a mãe da Camilinha, ela aprova lá a relação que existe com o Ítalo, enquanto o pai dela e a família paterna são contra. Então o fato do pai e da família paterna serem contra que permite que eles possam investigar. Bom, com o caso tomando todas as proporções que a gente está vendo agora recentemente, na quarta-feira, que foi o dia 13, os advogados do Ítalo deixaram a defesa dele. Ou seja, ele teve que mudar a defesa e fechar com um novo escritório. Caralho, os advogados abandonou ele, mano. O que é um indício, né? Isso aconteceu no mesmo dia em que a casa do Ítalo foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Ao chegar no local, a PM encontrou a casa praticamente vazia e não conseguiram entrar. Depois eles até retornaram com um mandado que permitia que eles entrassem e viram que de fato não tinha quase nada dentro da casa. Ou seja, de alguma forma, o próprio Ítalo ficou sabendo que ia ter essa operação. É como ele ficou sabendo? Quem contou pra ele, né? Isso tem que ser investigado. Né? E foi avisado. Como será, né? Porque essas coisas geralmente é bem no sigilo, né? Pois é. Então isso aconteceu na quarta-feira e na quinta-feira outro escritório de defesa já tinha assumido o caso do Ítalo. Então isso aconteceu na quarta e na quinta ele já tinha outros advogados cuidando dele. Ele também na quinta-feira se pronunciou pela primeira vez falando o seguinte, abre aspas, minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes. Ele também afirmou que não estava mais na Paraíba, que ele estava numa viagem a São Paulo há mais de um mês, mas que quando precisasse, ele ia colaborar com as autoridades. E apesar dele ainda não estar condenado, os conteúdos que ele fez já começaram a ser derrubados, principalmente no Instagram e TikTok. Ainda bem, tem que derrubar tudo. Tem que derrubar tudo e tem que investigar mais, porque com certeza devem ter outros Ítalos aí, né, no Brasil. Porque é aquilo, alguém viu algo que deu certo na internet, vai tentar replicar. Com certeza tem gente aí que viu que o Ítalo tá fazendo sucesso mostrando as crianças do jeito que ele mostrava e tá tentando fazer a mesma coisa. Então tem que investigar, tem que ir mais a fundo, porque, mano, cara, não dá, velho. Isso é revoltante, mano. Onde ele teve as contas bloqueadas na semana passada. A justiça também proibiu o Ítalo de manter contato com os menores que foram citados no processo, inclusive aqueles que eram mais apegados nele, como é o caso da Camilinha, né? Bom, então por enquanto essa é a história dele. Caso a gente tenha alguma novidade, a gente traz aqui no canal. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Cara, que loucura, mano. E, mano, de novo, o recado desse vídeo é: proteja seu filho, proteja sua filha, proteja suas crianças, mano. Internet, velho, é um lugar complicado. É bem complicado.